bem? Esta é uma pergunta que sempre foi feita entre os cristãos. Quem é o anjo da igreja citado no Apocalipse? Ou seja, Jesus ordena a João que escreva 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, e estas cartas tinham um destinatário identificado apenas como anjo. Primeiro, muitos acreditam que este anjo é o pastor da igreja local, ou seja, entre aspas, ungido do Senhor, que deveria ser um intermediário entre Cristo e a igreja. Não é verdade, pois Jesus é o único pastor da igreja e o contexto não dá oportunidades para acharmos que havia um líder espiritual naquelas comunidades cristãs. Pelo contrário, os nicolaítas estavam sendo combatidos. E quem eram estes tais nicolaítas? Eram os que queriam estabelecer o clero nas igrejas, ou seja, eles queriam criar hierarquias para dominar os irmãos, como acontece hoje, sobretudo na igreja católica e nas denominações evangélicas. Falarei dos nicolaítas de forma mais abrangente em outro vídeo. Segundo, aos que acreditam que o tal anjo do Apocalipse capítulo 2 e 3 é um ser espiritual, é um ser celestial, um ser extraterreno ou alguém que veio dos céus. É fácil observar que o anjo da igreja não era um anjo no sentido de um ser celestial. Primeiro, pelo contexto geral da Bíblia, que em momento algum fala de um anjo que cuida do aspecto doutrinário, ou seja, dos ensinamentos da igreja ou do povo do Criador. Não é um anjo, não é um ser celestial. Então, amados, se não era um líder espiritual humano, se não era um ser celestial, quem era o anjo da igreja? É bom salientar que anjo, do grego angelos, quer dizer mensageiro. Vou repetir. Anjo quer dizer mensageiro. E era muito comum naquela época a utilização de pessoas para ler cartas e também para escrever o que estava sendo ditado. Haja vista que haviam muitos escravos, pobres, pessoas humildes, portanto analfabetos, que não tinham a capacidade de ler. E as cartas de um rei, as cartas de um imperador, eram lidas publicamente para cidades inteiras. Exemplo, quando Roma dominava um povo, o imperador enviava um mensageiro que abria o seu rolo de pergaminho e dizia: estou aqui para anunciar as boas novas de César. Estou aqui para anunciar as boas novas de Roma. Vamos ler Colossenses capítulo 4, verso 16. Colossenses 4, 16. Depois que esta carta tiver sido lida entre vós, fazei-a ler também na igreja de Laodiceia, lede vós também a que escrevi aos de Laodiceia. Meus amados, Paulo queria que as cartas fossem lidas para as comunidades cristãs, ou seja, o mensageiro lia a carta publicamente para os irmãos. Então, aprendemos neste vídeo
que este mensageiro, ou seja, este anjo da igreja, era alguém que tinha a obrigação de ler, de transmitir a mensagem, a carta para a igreja. Valeu, irmãos. Se achar conveniente, compartilhem esse vídeo. Abraços.